Levítico 9 e 10. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão, e a seus filhos, e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro, para oferta pelo pecado, e um carneiro, para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode, para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro, por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés, diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti pelo povo, depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins, e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois, imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar, em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar, e lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto, no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou, e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar, em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar, mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este, incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Deveres e porções dos sacerdotes. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram:
tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu, e teus filhos, e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo, para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado, portanto indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário, certamente, devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: Eis que hoje, meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Marcos 4 versículo 26 ao 5 versículo 20. A parábola da semente. Disse ainda: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois, a espiga, e por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Porque Jesus falou por parábolas. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A cura do endemoninhado Gerazeno. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões, despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora,
Pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Os gerazenos rejeitam a Jesus. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoninhado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Salmos 37 versículos 30 a 40. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração, tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera, procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma, destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Provérbios 10 versículos 6 e 7. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão.